Olá amigos, tudo bem? Meu nome é Josemar Bueno e hoje vou fazer um vídeo um pouco diferente, tá? Eu vou falar 3 dicas para que vocês possam converter os negócios de vocês, né, em mais vendas, né? Bom, então vou começando então com a primeira dica, né? A primeira dica, pessoal, é trabalhar com a educação do cliente. O que é a educação do cliente, né? Vou dar um exemplo simples, tá? Vamos supor que você tem 2 smartphones e você apresente os 2 smartphones para o cliente. Se ele é um cliente que não sabe muita coisa sobre smartphones, ele vai olhar o design, ele vai interagir e vai comprar aquele que ele sentir que faz mais sentido, ou seja, aquele que ele gostou mais, né? Ele vai pegar na mão, vai mexer, vai tirar a conclusão dele ali, vai achar que é mais bonito e vai comprar. Agora, se esse cliente ele assiste vídeos no YouTube, né, sobre análises de smartphones, se ele acompanha notícias de mercado, né, sabendo então quais são os melhores processadores, características específicas, né, de smartphones em relação à câmera, ou seja, ele tem conhecimento, ele olhando para os 2 smartphones na frente dele, ele consegue rapidamente fazer uma relação ali de qual deles é mais viável. Ele reconhece, né, a viabilidade, ou seja, ele compara o preço e o equipamento, ele sabe rapidamente qual é o melhor telefone para ele. Então, um exemplo só. Agora, reparem que no mercado livre de energia, né, no setor elétrico como um todo, a maior parte dos clientes, eles são leigos, mas é assim, eles são leigos num nível que eles nem sabem que existe o mercado livre de energia. Então, quando você vai fazer a prospecção, se você explica, né, se você tem um método durante a venda em que você explica o que é o mercado livre de energia, né, então como funciona, basicamente, então como vai ser depois da migração ou então depois da representação como por um varejista, né, ou seja, como um representado por um varejista. Depois que você explica isso para o cliente, faz mais sentido ele analisar a proposta, né? Ou seja, o cliente ele passa por um processo de educação. E também, se no site da empresa de vocês, ou então através de perfis, né, em redes sociais, ou até mesmo um canal no YouTube como o meu, onde você explica sobre o seu produto, independente do que você venda, facilita na hora da venda do produto, né? Eu vou dar um outro exemplo, né? O pessoal que é da área técnica vai entender. Você faz um curso, por exemplo, né, um curso de técnico em eletricidade, né, técnica eletrotécnica, eletromecânica, e aí você, durante o curso, você usa motores de um determinado fabricante, você usa os inversores de frequência, controladores, ou seja, todos os materiais elétricos você usa de alguns determinados fabricantes. Adivinha qual vai ser a preferência na hora da compra de material depois de formado? Se a pessoa ela trabalhou com motores VEG, inversores da VEG, soft starter da VEG, todos os elementos de automação da VEG, quando ela for trabalhar, ela vai querer comprar aquilo que ela se sente melhor, né? Aquilo que ela já tem familiaridade, ela sabe que funciona. Ou seja, o fato de conhecer o produto, né, não é a questão de marketing, é o fato de conhecer. Você tem conhecimento sobre aquele produto. Não significa que é o melhor produto, mas o fato de ter aquele conhecimento já inclina você a comprar aquele produto. Por exemplo, propagandas, né, de marcas de sabão. O que eles fazem na propaganda? Eles mostram uma roupa sendo lavada, um produto sendo lavado e mostram o antes e depois. Propagandas, né, de limpeza, por exemplo, de estofados, né, de sofás. Eles mostram o processo de limpeza, você vê ali, poxa, limpa bem, né, sai bastante sujeira, vou contratar também. Ou seja, eles dão pequenas, né, vamos dizer assim, são pequenas gotas de conhecimento, vamos dizer, né? E você, com aquilo, você já fica inclinado a querer ou comprar aquele produto ou querer contratar aquele serviço. Então, tentem reservar um espaço no site de vocês, tentem de forma assim, de repente semanal, né, ou diária, publicar pequenas informações que ajudem
as pessoas a entender o seu produto ou o seu serviço, e aí isso faz, vamos dizer assim, faz mais sentido para eles depois para analisar uma proposta, ou então eles percebem que tem aquela necessidade, né? Ou até percebem que faz todo o sentido contratar o serviço ou comprar o produto porque agrega valor para a vida deles, né? Então, pegando um outro exemplo, né? Quando você tinha lá no início, né, dos anos 90, né, a questão da abertura do mercado de telecomunicações, as pessoas elas pensavam muito assim, eu quero comprar uma linha, né? Depois, com o tempo, eles falavam a propaganda deles era assim, vamos comprar minutos, né? Vendam minutos. E aí se vendia tempo, né? Eu quero uma linha com 400 minutos, com 500 minutos. Ou seja, as pessoas nem sabiam o que significava isso, mas elas entendiam que ela pagava por mês e ela tinha aquele tempo para usar na linha telefônica, né? Quando chega, né, o smartphone e aí você tem a internet no telefone, começam a vender então pacotes de dados, né? Então se falava em compre um pacote de 50 gigabytes, né? Ou seja, 100 gigabytes, 40 gigabytes, se falava muito em volume de dados, né? Hoje se fala muito em velocidade, se fala muito já em características de rede. Então quando alguém fala assim, esse telefone já é 5G, a pessoa já entende que é uma tecnologia superior, já entende que é mais rápido, ela já entende que o volume de dados não é necessariamente ali a parte mais importante, que ela vai ter ali um pacote de dados suficiente, né? Ou seja, as coisas vão evoluindo, né? No setor elétrico é mais ou menos a mesma coisa. Antigamente falava-se em modalidades tarifárias, né? Aí surgiram as várias modalidades, né? Depois se fala muito em questões de demanda, né? Ou seja, fazer a contratação da demanda. Aí você tem a tarifa ouro sazonal verde, ouro sazonal azul. No grupo B você tem a tarifa branca, você tem a tarifa convencional. Então você já fala em análise da modalidade tarifária, né? Você pensa no primeiro momento em volume de energia, no segundo momento em disponibilidade de potência e volume de energia, né? Depois vem o mercado livre de energia, aí você pensa em mais coisas, você pensa em modulação, sazonalização, você pensa em flexibilidade, você analisa, né, contratos que tem take or pay, os que não tem, você tem mais parâmetros contratuais, mais parâmetros comerciais para agregar, além, né, digamos, daquele básico que já se tinha antes, né? E aí vem o varejo. O varejo agora você tem é um pouco diferente, né? O pessoal ainda usa as mesmas, vamos dizer assim, as mesmas palavras, né? Mas é um pouco diferente. Você tem ali uma flexibilidade que na prática já é 100%, mas o pessoal coloca ali da super flexibilidade do contrato. Você tem uma facilidade em substituição do fornecedor, porque existe, né, a regra da substituição do varejista. Então repara que muita coisa mudou lá dos anos 90, com o processo de reestruturação do setor elétrico, até hoje. Então hoje você tem todo um mercado diferenciado, né? Mas o cliente que é leigo, ele não tem esse conhecimento. Então apostar, né, na educação do cliente ajuda muito na hora, porque ele valoriza, né, a informação. Bom, então essa foi a primeira, né? Vamos para a segunda agora, né? A segunda, pessoal, a segunda dica é, na hora que vocês vão apresentar uma proposta comercial, essa proposta ela precisa ser, vamos dizer assim, rápida, então você não pode demorar muito tempo para elaborar a proposta e entregar, e vocês precisam usar um método que seja escalável. O que significa escalável, né? Se você recebe hoje um pedido de orçamento e você leva um dia para entregar, e amanhã você recebe 30 pedidos de orçamento, você não pode levar 30 dias para entregar. Você tem que levar o mesmo dia, né? Tem que repetir o período, não pode ser maior, né? Quando você recebe agora 300 pedidos de orçamento, tem que entregar a proposta no dia seguinte também. Josemar, mas isso é complicado. Pois é, mas aí que vem a automação, né? Se você pretende realmente fazer dinheiro dentro do setor elétrico, precisa ter um volume de clientes muito grande, precisa de fato, né, vender muito. Então você já precisa pensar em formas, né, ou seja,
Se eu receber um pedido, ok, eu faço um processo aqui, o meu método, né, e entrego. Mas o meu método ele é escalável, porque não faz sentido você estar batalhando para sair de uma venda para 30 ou de uma venda para 300 vendas, mas você não consegue entregar. A pessoa pede, porque do ponto de vista de quem pediu orçamento, né? Poxa, fiz a solicitação aqui via WhatsApp, ou então mandei o e-mail, falei com a pessoa no telefone, mas já faz 5 dias e a pessoa não me devolveu ainda, não enviou ainda uma proposta comercial, né? Então isso não pode acontecer. Então você precisa, né, pensar em uma forma escalável de fazer as propostas, né? Então, ou se hoje você usa o Excel, não dá para trabalhar com o Excel para uma escala muito grande, pessoal. Tem que usar software de gestão. Ah, mas os softwares são muito caros, Josemar. Tudo bem, vai trabalhando até onde der, de forma manual, mas quando você sentir que estão chegando mais clientes, mercado é risco. Você vai precisar investir, tem que arriscar e ter um software de gestão que você consegue fazer todo o procedimento, né? Já automatiza tudo, né? Ou seja, faz a proposta, recebe o aceite, acompanha o processo de migração ou representação, depois faz toda a boletagem, ou seja, você tem toda a gestão ali no software. É importante trabalhar com escala, tá bom? E a terceira é a presença online. O que é presença online? Pense um pouquinho. Vamos supor que você teve um problema na sua casa, um problema hidráulico, um problema elétrico, né? A primeira coisa que você faz é, vou chamar um eletricista, vou chamar um encanador, né? Vou chamar alguém para resolver o problema, afinal eu não sei resolver sozinho, ou você já deu ali aquele primeiro jeito, né? Ou seja, já desligou a água, já deu aquele primeiro, digamos, o primeiro socorro, né? Mas você precisa agora consertar, certo? A primeira coisa que você faz é pegar o seu smartphone e escrever no mecanismo de busca, né? Ou seja, você vai ali e coloca eletricista, coloca lá encanador, pedreiro, ou seja, você coloca ali. Quem é que vai ser contratado? É o eletricista que se preocupou em ter uma presença digital, que ele tem um site com as informações dele para contratação, que ele tem um mecanismo ali, ou seja, a pessoa pensa, poxa, eu preciso de um orçamento, né? Aí ele encontra ali um site em que você basicamente bate uma foto do problema, escreve mais ou menos ali o que aconteceu e rapidamente recebe uma ideia de orçamento, né? Então, assim, aquele que for mais rápido, que já te der um valor, você já vai, esse cara aqui já me deu um valor, já me fez uma proposta no próprio site. Ou seja, a presença digital mais forte, você já antecipa, você já consegue, então, antecipar informações e você já inicia, então, o processo de tornar aquele cliente seu cliente. Porque ele é só potencial cliente, né? Se ele acessou o seu site, ele viu ali seus contatos, né? Se ele fez um pedido de orçamento, ele tem a pretensão de te contratar. Se no pedido de orçamento ele envia uma foto, envia uma descrição do problema, você já consegue avaliar se é urgente, se não é urgente, se é próximo, né, um cliente que você consegue atender com mais velocidade ou não. Então, o fechamento só vai depender de você. Você só precisa entregar uma proposta comercial rápida antes da concorrência, né? Porque se o seu concorrente tem uma presença digital melhor que a sua, ele já vai ter enviado a proposta. Se era uma urgência, ele já vai estar lá fazendo o serviço, né? Claro, quando não é uma urgência, você tem mais tempo, né? Porque a pessoa que pediu vai querer comparar orçamentos. Mas entenderam o que eu quis dizer, né? Se você tem uma presença digital, você acelera o processo de tornar aquele potencial cliente em cliente de fato, né? O cliente é aquele que contrata, é aquele que vai pagar você, né? Se ele não vai pagar, ele não é cliente ainda, ele é um potencial cliente, né? E também a presença digital, ela diminui o custo de aquisição de clientes. Por quê? Primeiro, a presença digital, que eu digo, é ter redes sociais, né, mas bem elaboradas, né? Você ter um site bem elaborado, ferramentas, né, de prospecção. Então você consegue, vamos dizer assim, prospectar 1000 clientes
E aí a conversão depende de você. Se você, dos 1.000 prospectados, converteu 30, ok, é um resultado. Mas se você prospectou 1.000, por que você não converteu 1.000? Ah, não, mas 1.000 eu não consigo atender. Então, por que prospectou 1.000, né? Então, você precisa reformular isso, né? Faz uma prospecção de 500, então, né? Ou seja, ah, não, mas eu consigo dar conta de mais pedidos. Então, aumenta, vai para 1 milhão. Ou seja, vamos melhorar as ferramentas, né? Então, a presença digital, essa dica que eu dou, né? E no setor elétrico é muito precária, pessoal, porque vocês percebem que até mesmo as empresas de distribuição de energia, que são empresas bilionárias, os sites deles são ridículos, né? Os aplicativos de atendimento são péssimos, né? Ou seja, toda vez que você entra no Reclame Aqui, eu acho que todas as empresas de distribuição têm reclamações ali no site do Reclame Aqui, né? Você percebe ali que as empresas, mesmo que têm muito dinheiro, elas pecam nisso, né? Ou seja, agora se você pega uma empresa pequenininha que tem uma boa presença digital, você percebe no próprio atendimento ali. Um exemplo, né? Fazendo aqui uma brincadeira. Uma pessoa que tem uma loja dentro do Mercado Livre, né? O Mercado Livre é aquele site que vende produtos, né? Se você coloca lá, quero comprar um martelo, e aí aparece lá a propaganda, Mercado Livre, né? A pessoa clica ali, está na sua loja. Basta clicar, comprar, e ali diz entrega em 24 horas, você fez a venda. A pessoa quer o martelo, você tem o martelo pelo preço que ela concorda e ainda entrega em 24 horas. Se não fosse essa presença digital, a pessoa não iria encontrar a sua loja de materiais de construção, loja de ferramentas, seja o que for que você tem, ela não iria encontrar, você não teria uma presença digital real. E olha que talvez sua loja seja perto da casa dessa pessoa, né? Então essas são as 3 dicas que eu deixo, né? Ou seja, olhando para o setor elétrico, né? Primeiro, iniciem campanhas de educação, né, para explicar para o cliente o que é o mercado livre de energia, as vantagens de poder negociar preço da energia, né? Na hora que você vai fazer o recebimento, digamos, né, de pedidos de orçamento ou pedidos de propostas, né, já pense num método para poder escalar. Então, se você recebe um pedido, você consegue entregar. Se você recebe 30 pedidos, você consegue entregar no mesmo tempo. Tentem ser escaláveis, né? E a terceira dica é justamente, né? Tenham então a presença digital de vocês bem consolidada, ou seja, não faz sentido na hora que o cliente procura por um produto, ele procura por um serviço, ele não encontra ninguém, ele tem dificuldade de encontrar. Isso não faz sentido, né? Um cliente que está procurando por um produto, por um serviço, ele tem que rapidamente encontrar você. Ele precisa rapidamente entender onde você está, né, digitalmente falando, e poder já solicitar um orçamento, né? E tem que ser muito simples, né? Não dá para colocar uma burocracia, por exemplo, digite seu e-mail, digite seu telefone de WhatsApp, digite seu endereço completo, anexe isso. Não, né, pessoal? Tem que fazer uma coisa mais simples e funcional, tá bom? Então é isso, eu queria, né, falar um pouco dessas 3 dicas, né? Se vocês gostaram do vídeo, eu posso tentar colocar mais algumas coisas aqui, estou só testando esse modelo aqui, então deixa um joinha, né, um curtir aí no vídeo se você gostou, e aí eu vou começar a trazer semanalmente mais dicas aqui para tentar ajudá-los, né, no processo de conversão de vendas no setor elétrico, principalmente no Mercado Livre de energia. Certo, pessoal? Então um grande abraço e até o nosso próximo vídeo aqui no canal.